Queridos, eu desejo que a paz de Cristo seja uma realidade na vida de todos. Amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor nessa noite? Dê um sinal. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao anjo dessa igreja, o pastor Roberto, e a todo esse ministério pela confiança. É um ministério que eu aprendi a amar e respeitar. Aprendi a respeitar a unção ministerial que está sobre essa igreja. E o pastor Roberto, ele tem sido um pilar no meu ministério. Ele faz parte de toda a ascensão ministerial em minha vida. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 4, versículo 12. 1 Samuel 4, versículo 12. Antes de ler, vocês sabem a diferença da vacina para a injeção? A injeção, ela combate alguma afecção ou anormalidade em nosso corpo. A vacina, ela previne para que doenças posteriormente não venham atingir o nosso corpo. Então a mensagem que eu vou pregar aqui, ela pode não combater nenhuma anormalidade da igreja, nenhum desequilíbrio, mas ela vai te prevenir, precaver, para que erros futuros não sejam cometidos por nós. Então o que eu vou falar aqui pode não estar combatendo nada, mas ela vai te prevenir, como a vacina, para que nenhuma anormalidade afete o corpo de Cristo que somos nós. 1 Samuel capítulo 4, versículo 12. Se o irmão que está do seu lado não tem Bíblia, você dá uma carona a ele aí. A morte de Eli. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade das novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer-lhe menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque era homem velho e pesado. E havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias,
grávida e próxima o parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Versículo 21. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, primeiro, porque a arca de Deus fora tomada. Segundo, por causa de seu sogro. Terceiro, por causa de seu marido. Quero frisar o versículo 21. Mas chamou ao menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, por quê? Primeiro, porque a arca de Deus fora tomada. Segundo, por causa de seu sogro. Terceiro motivo, por causa de seu marido. Repita comigo, por gentileza, em alto e bom som. Existe uma geração que não conhece a glória de Deus, e esta geração se chama Icabô. Amém? Quantos podem dar graças a Deus por sua palavra? Queridos, preste atenção, é muito sério o que Deus tem para tratar conosco nessa noite. Se você perguntasse aos meus pais, por que vocês deram o nome dele de Henrique? Talvez, meus pais, por serem brasileiros, iriam dizer: porque eu acho bonito. A estética na pronúncia é prazerosa. Se você perguntasse aos meus pais o motivo por que deram o nome de Henrique a mim, talvez eles diriam isso. Mas se você chegar a um judeu e perguntar o motivo, a razão, a circunstância pela qual eles deram algum nome ao seu filho ou à sua filha, vocês tenham certeza que a maioria dos judeus iriam dizer: eu não dei somente pela beleza da pronúncia. Não. Nome na cultura judaica vai bem além da pronúncia ou do estético do nome. Não. Nome na cultura judaica indica uma condição ou um tempo, uma circunstância na qual aquela família estava vivenciando. O nome é algo muito importante para os judeus. Judeu não dá nome somente pela beleza, mas a instituição, a faculdade da entrega do nome para seu filho vai bem além da pronúncia e da estética, mas indica um tempo de circunstância, um período na qual aquela família estava vivenciando. Se o período fosse de paz, teria um nome. Se o período fosse de guerra, teria outro nome. Se o período fosse de escassez, eles dariam um nome. Mas se o período fosse de fartura, dariam outro nome. Deixa eu te dar uma referência. Vocês se lembram quando Jacó, ele pegou a sua mulher, ou teve um relacionamento com a sua mulher? Você vai ver isso em Gênesis 25. Quando você estiver em casa, você lê com paciência. A partir do versículo 19, diz a Bíblia que Isaac toma Rebeca por mulher. Diz a Bíblia Sagrada que Rebeca era estéril. Isaac ora ao Senhor para que o Senhor venha curar Rebeca. Rebeca, ela tem um filho. Deus faz um milagre. Diz a Bíblia Sagrada, não diz eu, que aos 70 anos de Isaac, Rebeca dá luz a 2 filhos, Esaú e Jacó.
Diz a Bíblia, não diz eu, mas diz a Bíblia que Esaú era ruivo e peludo, e por isso recebeu esse nome. Quando Esaú está saindo do ventre de sua mãe, diz a Bíblia Sagrada que Jacó está agarrado no calcanhar de Esaú. Quando os pais de Esaú e Jacó veem o filho agarrado em Esaú, eles dão o nome de Jacó, que significa agarrado ao calcanhar. Deixa eu te dar uma referência. Você se lembra quando a Bíblia disse que na terra do pão, que se chama Belém de Judá, houve uma grande fome? Diz a Bíblia Sagrada que Elimeleque, ela pega sua mulher que se chamava Noemi, e também pega seus 2 filhos Malom e Quilion, e vai habitar numa terra longínqua. A Bíblia chama essa terra de Moabe. Quando eles passam 10 anos em Moabe, diz a Bíblia que morre o esposo de Noemi, morre Malom seu filho, e Quilion também o seu filho, e fica aquela mulher Noemi com as suas 2 noras que se chamava Orfa e Ruth. Quando elas escutam que Deus havia visitado Belém de Judá, dando-lhe pão novamente e fartura, diz a Bíblia Sagrada que ela sai dos campos de Moabe e vai habitar novamente na terra de Belém de Judá. 10 anos sem ir em Belém de Judá. Quando ela chega em Belém de Judá, depois de 10 anos, as pessoas se alegram e diz: olha aí, é Noemi, que se chama mulher agradável. Noemi era uma mulher que todo mundo queria ficar perto dela, porque era uma mulher doce, de boas palavras. Aí ela diz: não me chame mais de Noemi, porque meu estado não é agradável, mas me chame de Mara, porque o Senhor transformou a minha vida em uma verdadeira amargura. Perceba bem que ela está mudando o seu nome por causa de uma circunstância, por causa de um tempo de tribulação, por causa de um tempo de luta. Então, nome na cultura judaica, ela tem um poder muito grande, não é como na cultura brasileira. Pois bem, diz a Bíblia Sagrada no texto que nós lemos, que Israel está vivenciando um dos estados mais de calamidade espiritual, política e social que eles já tinham vivenciado. O texto que nós lemos, nós estamos diante de um estado em que Israel estava com dificuldades no âmbito político, no âmbito social e no âmbito espiritual. Deixa eu te dar uma referência. Diz a Bíblia Sagrada que o templo do Senhor havia sido profanado. Era um tempo onde não havia mais visões. Era um tempo onde Deus não se manifestava mais. Pois bem, diz a Bíblia Sagrada que Israel está à luta novamente com os filisteus. Diz a Bíblia Sagrada que Israel perde a luta e morre aproximadamente 30 mil homens do campo de guerra dos israelitas. Quando esses homens morrem, diz a Bíblia que os filisteus pegam a arca de Deus e a tomam de Israel. Quando a notícia chega a Eli, como nós lemos no texto, ele morre porque era um homem gordo e velho, e a notícia essa era: olha, morreu 30 homens, morreu também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, e para a desgraça ser total, a arca de Deus, que era o símbolo mais valioso de Israel, fora tomada. Diz a Bíblia Sagrada que existia uma mulher, que era a mulher de Finéias. Ela estava a ponto de dar luz ao seu filho. Quando ela dá luz ao seu filho, ela vai colocar o nome do seu filho. Perceba bem que eu estou falando que nós estamos vivendo um tempo de calamidade espiritual. Nós estamos falando de um tempo de complicações no âmbito político e de complicações no âmbito social. Ao que ela faz? Ela dá o nome de Icabô ao seu filho, que significava que a glória de Deus havia se retirado de Israel. Icabô significa um tempo onde a glória de Deus não habita mais em Israel. Se a glória de Deus habitasse novamente em Israel, vocês tenham certeza que ela daria outro nome ao seu filho. Mas ela está vivendo um tempo de circunstância, está vivendo um período de complicações e de tribulações. E o que ela faz? Dá o nome de Icabô ao seu filho, que significa que a glória de Deus havia se retirado
de Israel. Ela dá 3 motivos pela qual dá o nome de Icabô ao seu filho. Resumindo, o motivo principal era porque a glória de Deus fora tirada de Israel. Se você que é mãe, chegasse àquela mulher e perguntasse por que você deu o nome ao seu filho, você tem a certeza que ela diria: é porque a glória de Deus foi tirada de Israel. Se você perguntasse: me explica melhor, especifica porque você deu o nome de Icabô ao seu filho, eu vou especificar. Ela diria: foi por 3 motivos. Qual é o primeiro motivo? O primeiro motivo pelo qual eu instituí o nome de Icabô, meu filho, foi porque a arca de Deus fora tomada de Israel. Eu quero falar nessa noite sobre 3 valores, ou 3 princípios que precisam ser restaurados na igreja brasileira. Quando eu digo na igreja brasileira, eu não estou generalizando, e não estou falando desse povo somente, mas eu estou falando no âmbito geral. Como eu falei no começo da mensagem, a mensagem ela pode não te combater, mas ela vai te prevenir. Mas existem 3 princípios que precisam ser restaurados na igreja cristã brasileira. Princípios esses que precisam ser restaurados com urgência. Por que, pregador? Porque a glória de Deus, ela tem se afastado de muitas igrejas. Deixa eu te dar uma referência. Nós estamos vivendo um tempo, preste muita atenção no que eu vou falar agora. Nós estamos vivendo um tempo das maiores complicações relativos à igreja cristã. Nunca habitou na face da terra uma igreja ou um povo tão carnal como a igreja atual. Nunca habitou na face da terra um povo tão descompromissado com Deus como o povo atual. Deixa eu te dar uma referência. Vamos sair da igreja e vamos para o mundo secular. Você liga a televisão, é pai matando filho, é filho matando pai, só passa desgraça, não passa notícia boa. Os jornais já estão cansados de falar das desgraças que o diabo tem causado ao homem. E esse estado pecaminoso, ele tem entrado de forma vagarosa na igreja cristã brasileira. Nunca habitou na face da terra um povo tão carnal. Nunca habitou na face da terra um povo tão descompromissado com Deus. Nunca habitou na face da terra um povo que não respeita a lei de Deus como a igreja do século 21. Uma igreja que tem se afastado da glória de Deus. Uma igreja que não mais dá valor aos princípios bíblicos. E Deus está querendo dar um alerta à igreja atual. A glória de Deus tem se afastado de muitos púlpitos hoje em dia. E é necessário que a glória de Deus seja restaurada em nosso meio. O primeiro valor, ou o primeiro pilar, ou o primeiro princípio que deve ser restaurado no nosso meio, se chama Arca de Deus. O que significava a Arca de Deus, pregador? A Arca de Deus significava a presença de Deus. O símbolo real da presença de Deus nos israelitas era a Arca da Aliança. O que é que tinha dentro da Arca da Aliança? Existia as tábuas da lei, existia a vara de Arão, e existia também o maná, que significava a providência que Deus deu no deserto aos israelitas. Nós estamos vivendo um tempo onde a Arca de Deus tem sido tirada da igreja brasileira. Eu falei que a Arca de Deus representa a presença de Deus. Quando João estava na ilha de Patmos e recebe a revelação de Jesus Cristo, diz a Bíblia Sagrada que João diz assim: eu vou escrever a igreja de Laodiceia. Vai, João, escreve. E diz a igreja de Laodiceia que eu estou à porta e bato. Se eles abrirem a porta, eu vou cear com eles. Mas se eles não abrir a porta, eu vou continuar do lado de fora, batendo até eles abrir. Ei, nós costumamos pregar esse versículo para o pecador que não conhece a palavra. Nós costumamos pregar esse versículo para o pecador que vive afastado dos caminhos de Deus. Mas essa revelação foi dada a uma igreja. Eu estou dizendo que a presença de Deus estava fora da igreja e Deus estava batendo. Eu quero entrar novamente, eu quero ceiar com ele. E não é diferente o estado de Laodiceia como a igreja atual. Diz a Bíblia Sagrada que Laodiceia existia um pecado que habitava, que era real naquele meio. Diz a Bíblia que João disse assim o seguinte: olha, vocês nem são frios, nem são quentes, vocês são mornos. O que significa isso? A igreja de Laodiceia, ela tinha dubiedade, ela
cocheava entre dois pensamentos. De manhã estava na igreja, à noite estava na festa junina, fazendo toda a hoste de pecado que não agradava a Deus. De manhã eles liam a palavra, de noite eles já não davam atenção à palavra. E Deus estava dizendo: por que vocês não tomam posição? Vocês estão em cima do muro, e isso tem afastado a minha presença do meio de vós. Deixa eu te dizer um negócio: a coisa mais importante na vida da igreja se chama a presença do Espírito Santo de Deus. É o maior presente que Deus deu para a igreja, é o Espírito Santo de Deus. Segura na mão do irmão, segura na mão do irmão, segura na mão do irmão se você quiser. Se não quiser, não tem problema. Diz assim para ele: estão querendo apagar o nosso fogo. Vai, fala para ele: estão querendo expulsar o Espírito Santo da igreja, estão querendo apagar a presença de Deus no meio da igreja, estão querendo tirar a língua estranha do meio da igreja, pastor Roberto, estão querendo tirar os dons espirituais do meio da igreja, estão querendo deixar com que a igreja se torne fria. Mas o dono da igreja se chama o Espírito Santo de Deus, e ele é bem-vindo aqui nessa noite. Quem pode levantar a mão para o céu? Levante a mão para o céu, levante a mão para o céu, levante a mão para o céu. Diga assim: Espírito Santo, seja bem-vindo em minha vida. Espírito Santo, seja bem-vindo em minha vida. Em muitas igrejas fecharam a porta para o Espírito Santo, mas eu tenho uma prioridade para dizer que na igreja Filadélfia aqui em Itapetí, o Espírito Santo é bem-vindo. Ele é bem-vindo. O propósito do diabo é apagar o Espírito Santo da tua vida. Ele vai fazer de tudo para afastar a presença de Deus da tua vida. A presença de Deus é inegociável. Pode sair irmão fulano, irmão cicrando, mas a única pessoa que é insubstituível na igreja se chama o Espírito Santo de Deus. Não se assuste com o que eu vou falar agora. Escute aqui, igreja. Muitas igrejas fecharam a porta para o Espírito Santo por causa de seus pecados. O Espírito Santo não tem sido mais bem-vindo em muitas igrejas. Batismo com o Espírito Santo tem se tornado raridade em nosso meio. Eu sou da Assembleia de Deus, uma igreja pentecostal como essa. E nós estamos vivendo um tempo onde batismo com o Espírito Santo tem sido raridade em nosso meio na Assembleia de Deus. Eu posso falar porque eu sou de lá. As manifestações de Deus têm sido cada vez mais raras em nosso meio. Igrejas frias, igrejas calculistas estão fechando a porta para o Espírito Santo de Deus. Mas ele está batendo. Eu quero entrar novamente. Eu vejo o Espírito Santo como em Gênesis 1, passeando de um lado para o outro. Sabe por que ele passeava? Porque não tinha lugar para habitar. E eu vejo o mesmo Espírito passeando na igreja brasileira e dizendo: eu quero um. Eu quero um na qual eu posso usar. Eu estou atrás de um na qual eu quero derramar a minha presença. Mas os nossos pecados têm afastado a presença de Deus de nossa vida. Deus não tem filhos prediletos. Escute aqui. Ele usa quem quer. Você vê Valdomiro, vê Benihim, vê esses grandes homens de Deus sendo usados. Não se espante. Você pode ser o próximo. Diga para o irmão que está do seu lado: você é o próximo que Deus vai usar. Vai, fala para ele: você é o próximo que Deus vai usar. Permita ter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Permita ele sacudir a sua vida. Permita.
tenha um relacionamento com a presença de Deus. O primeiro valor que deve ser restaurado em nosso meio se chama a presença do Espírito Santo de Deus. Se você perguntasse: mulher, por que você deu o nome de Icabod a seu filho? Primeiro motivo, por causa da arca de Deus, que significava a presença de Deus. Segundo motivo, ela diz que foi por causa de seu sogro. Segura aí. Quem era o sogro dessa mulher? Quem sabe? Eli. Sabe quem era Eli? Eli era o sumo sacerdote da época. Sabe quem era o sumo sacerdote? Nada mais, nada menos do que o homem que mais tinha intimidade com Deus da época. Por que, pregador? Porque somente ele, uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo, uma vez por ano, e tinha acesso direto com Deus. O lugar santíssimo era tão sério que antes de ele entrar, era amarrado uma corda na perna dele. Vá que ele entrasse em pecado, Deus ia fulminar ele lá dentro. Aí o povo, para não entrar e a glória de Deus matar também o povo saía de fora, arrastando Eli por uma corda, caso ele morresse. Quem era Eli? Vou dizer quem era Eli. Olha o que a Bíblia diz, 1 Samuel capítulo 3, não precisa vocês abrirem, versículo 2. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. Sabe quem era Eli? Um homem sem visão, e um homem acomodado. Por quê? Porque era gordo e pesado. E todos os dias, quando o povo chegava no templo, Eli estava no mesmo lugar, todos os dias, sentado, porque já era gordo e pesado, e não podia ver. O segundo princípio que Deus quer restaurar em nossos dias, se chama a visão da igreja. Essa é uma mensagem profética. A igreja brasileira, a cada dia que passa, tem perdido a visão. Sabe qual foi a missão prioritária de Cristo para a igreja? Saiam pelos becos, favelas, prostitutas, mendigos, e pregue o evangelho. Infelizmente, as igrejas, não estou generalizando, tem as autênticas como essa, tem perdido a visão. O povo não sai mais para as ruas para pregarem. Estão fechados dentro de 4 paredes. Eli estava acomodado no mesmo lugar. Nós temos uma igreja acomodada, uma igreja gorda. Deixa eu te dizer um negócio. Quantidade não representa saúde. Quando você vê igrejas muito cheias, não estou generalizando, existem as autênticas, mas não ache que a igreja está saudável. Pode ser só inchaço, pode ser só gordura. Nós temos uma igreja, pastor Roberto, fechada nas 4 paredes, não sai mais. Uma igreja sem visão, uma igreja acomodada. Deus não nos deu o poder para nós ficarmos entre 4 paredes. Mas o poder que você recebeu foi para sair. 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 Sair e pregar o evangelho de Jesus Cristo. Chega! Chega com a vida espiritual que você tem vivido. Não se acomode. Não, eu estou bem, vou para o meu culto na segunda, na terça, na quinta, no domingo, eu estou muito bem. Não! Deus
quer que você vá mais além com Ele. Existe um nível à sua espera. Existe uma intimidade que você não alcançou. Escute, quanto mais você se aprofunda em Deus, mais você não conhece. Deus é uma fonte insaciável. Não se acomode com o que você conhece sobre Ele. Não ache porque você tem 10, 15 anos de crente, você conhece tudo sobre Deus. Existe um nível, Diego, que está à nossa espera, uma intimidade maior. O poder que nós recebemos não é só para nós ficarmos aqui pulando, rodando, falando em línguas estranhas, não. Mas o poder, o batismo com o Espírito Santo que nós recebemos é para sair pelas ruas de Itapetí pregando o Evangelho e dizendo que o reino vindouro de Jesus Cristo está chegando. Quem pode glorificar o nome de Jesus por essa palavra, glorifica o nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A geração que vai sair daqui hoje, vai sair como uma locomotiva. Talvez o diabo já olhou para você e disse: eu vou apagar a chama. Eu vou tirar o desejo de orar. Vou tirar o desejo de ler a Bíblia. Vou tirar o desejo de evangelizar. Mas ele quebrou a cara nessa noite. Porque nessa noite o Espírito Santo, Ele vai te renovar, Ele vai te encher, Ele vai derramar o poder sobre a sua vida. Talvez você chegou aqui nessa noite e disse: hoje é o último culto que eu vou, hoje é o último dia. E Deus me usa nessa noite para dizer para você que a sua caminhada só está começando. Hoje Ele sela o seu ministério, hoje Ele marca a sua vida e diz que a jornada vai começar. O segundo princípio que Deus quer restaurar em nosso meio é a visão da igreja. Qual o terceiro princípio e último, Henrique? O terceiro princípio está no texto. Diz a Bíblia que ela deu o nome de Cabô para seu filho por causa da arca de Deus, por causa de seu sogro e por causa de seu marido. Quem era o marido daquela mulher? Finéias. Quem era Finéias? O sacerdote da época. Sabe quem eram os sacerdotes da época? Rebeldes. Diz a Bíblia que eles se deitavam com as mulheres na porta da tenda da congregação. Eles eram imorais. E terceiro, eles não respeitavam as ofertas do Senhor. Eles não temiam a Deus. 3 características dos sacerdotes da época: rebeldes. Diz a Bíblia que Eli repreende eles e eles não ouviram a voz do seu pai. Segundo, eles eram imorais, tinham relações com as mulheres dentro da porta da congregação. Terceiro, eles não temiam a Deus. O terceiro valor que Deus quer restaurar em nosso meio é a santidade da igreja. Nós temos hoje em dia uma geração rebelde. Diego, hoje coloca dedo na cara de pai e de mãe. Hoje desafia pastor. Deixa eu dar um conselho aos obreiros dessa casa que já são submissos. Respeita a unção pastoral que está sobre a vida do homem de Deus dessa igreja. Respeita a unção que está sobre a vida de Diego e do pastor Roberto. Respeite. Mas hoje em dia, desafia. Diz a Bíblia que quando Caim está a ponto de pecar, Deus chega: Caim, o pecado já está na tua porta. Diz a Bíblia Sagrada que Caim não ouve a Deus porque era rebelde e vai habitar longe da presença de Deus. Ei, deixa eu te falar um negócio. Rebelde, ele sempre vai habitar longe da presença de Deus. Não adianta você aqui louvar, pular, rodar, se você não é submissa aos seus pais, se você não respeita o pastor dessa igreja. Não adianta, você está longe da presença de Deus. Igreja, seja santa. Seja santa.
Podem todos se contaminarem, mas você não pode se contaminar. O que é pregado hoje em dia é que tudo é normal. Não seja normal. Você é mais profundo. É normal hoje em dia abandonar a mulher e casar com outra. Virou normal. A sociedade está ensinando isso. É normal o namorado pegar a namorada e ter relações com ela antes do casamento. Isso virou normal. Diga comigo, eu não sou normal. Grite, diga, eu não sou normal. Eu sou diferente. Se todos se contaminarem, você tem que ser diferente. Seja santo. Seja santo. Seja santo. Porque a glória de Deus, ela tem se afastado de muitas igrejas. Lugares onde o Espírito Santo não é mais bem-vindo. Feche seus olhos, eu vou encerrar minha palavra agora. Fique de pé, por gentileza. Se você puder pegar na mão da pessoa que está do seu lado, faça isso. Queridos, não permitas o Espírito Santo ser apagado de sua vida. Feche seus olhos. Eu vou lhe dar 5 minutos.